Boa noite para todos vocês que estarão recebendo esta mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de vocês. O tema dessa mensagem é a armadura de Deus, Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. Não há batalha para alguém que jaz morto numa sepultura, assim como para quem está fisicamente morto, não participa de batalhas físicas. Quem estiver espiritualmente morto, tampouco participa de batalhas espirituais, porque jaz na sepultura do pecado e iniquidade. Diz a Bíblia que os incrédulos estão mortos em seus pecados e transgressões. Efésios 2:1. Mas quando os mortos espirituais ouvem o Evangelho e o Espírito Santo os convence, levando-os a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, eles recebem a vida e ressurgem espiritualmente. Efésios 2:5 fala dessa experiência. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando uma pessoa ressurge espiritualmente, não só percebe a realidade de Deus, mas fica consciente da presença do maligno, que vem para roubar, matar e destruir. O diabo utiliza todo tipo de ciladas astuciosas a fim de prejudicar a caminhada do crente ou bloquear a estrada que o conduz ao céu. É por essa razão que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia nos descreve toda a armadura de Deus em Efésios, do 6, do 10 ao 18. Número 1. A Bíblia nos fala de termos os lombos cingidos com a verdade. Os lombos são a região anatômica onde se concentra a força. Se sofremos os ferimentos neles, não teremos forças para levantar e transportar pesos. Nossa fé em Jesus Cristo constitui os nossos lombos, nossa espinha dorsal espiritual, pois Jesus Cristo é a verdade, visto que a Bíblia nos instrui a ter os nossos lombos cingidos da verdade. Devemos revestir nossos lombos espirituais de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é a vida além de ser a verdade. Só Cristo é a verdade, e quando nos cingimos dele, e só quando dele estamos cingidos, tornamo-nos inabaláveis e insensíveis. Número 2. As Escrituras falam de usar a couraça da justiça. O soldado em plena batalha veste um colete à prova de balas. A couraça para o peito na Bíblia significa a consciência do cristão. Quando nossa consciência sofre por causa da condenação do pecado, ela se torna vulnerável à mercê do fio da espada do diabo, chamada acusação. A partir do momento em que seu coração é acusado pelo diabo, você perde seu poder para pregar Jesus Cristo ao povo. E não é só isso, você deixa também de ter poder diante de Deus em sua vida pessoal de oração. É por isso que precisamos proteger-nos com a couraça da justiça. Trata-se de nossa fé inabalável e inflexível no sangue de Jesus Cristo. Romanos 5,9 nos assegura: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A espada do diabo e da acusação se despedaçará ao bater na couraça da justiça que adquirimos com o sangue de Jesus Cristo. Se não aplicarmos o sangue de Jesus Cristo à nossa consciência, estaremos sem defesa diante das acusações de Satanás.
Muitos cristãos vêm à igreja ano após ano, mas ainda estão sofrendo com um sentimento de culpa e condenação porque não exercem sua fé no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus não só significa que você não está sob nenhuma condenação ao comparecer diante do trono de Deus, também significa que você não vai receber nenhuma acusação da parte de Satanás. O sangue de Cristo, aplicado à sua consciência, traz-lhe retidão. Número 3. Calçados como preparação do Evangelho. Se você caminhar por um atalho cheio de espinhos ou sobre uma estrada cheia de cascalhos de pés descalçados, certamente você vai sentir muita dor. Logo seus pés ficarão bastante feridos. A vida sem Cristo é assim. O diabo faz mira naqueles pontos sensíveis no que você sente dor e falta de conforto. Seu objetivo é tornar sua vida cheia de feridas causadas por experiências desagradáveis. O objetivo principal de Satanás é sempre amarrar você e o arrastar para as profundezas da depressão. Por isso que precisamos ter a certeza de que estamos usando o calçado adequado, o do Evangelho da Paz que Deus nos preparou para nós há quase 2000 anos, que é a preparação do Evangelho da Paz. Em sua misericórdia e em seu amor eterno, juntou em nossa Bíblia 32.500 promessas que podemos nos firmar a partir do momento em que você coloca sua fé em Cristo. As promessas de Deus e seus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Você consegue viver uma vida cristã vitoriosa, cheia de paz e certeza em sua alma. Se você usar o calçado das promessas de Deus, preparadas para você na Bíblia, e viver de acordo com tais promessas, você gozará de inabalável certeza de uma grande vitória. Nosso Pai Celestial preparou tudo para seus filhos. Diz a Bíblia que seu nome é Jeová Jireh, que significa o Deus que provê. Muitas pessoas estão vivendo uma vida repleta de mágoas. Estão sangrando dos pés por ferimentos causados pelas agruras do caminho, porque não estão usando calçados protetores preparados por Deus. Porém, todos nós dispomos das promessas de Deus, e essas promessas se cumprirão na vida de todos aqueles quantos colocarem sua fé no Senhor Jesus e obedecerem os seus mandamentos. Número 4. Escudo da fé. A Bíblia nos recomenda que, acima de tudo, tomemos o escudo da fé. O diabo atira seus dardos inflamados contra os 5 sentidos, contra nosso raciocínio e nossas experiências, gerando intranquilidade, medo e tudo. Precisamos firmar-nos na palavra de Deus e declarar essa palavra contra o diabo. A declaração na palavra de Deus, independentemente de nossos sentimentos, de nossa razão e experiências, é nosso escudo. Através da palavra de Deus e apenas através de sua palavra, você consegue vencer o diabo. Se você tentar prevalecer baseado em seus sentimentos ou em seu raciocínio, imediatamente o diabo passará a manobrar seus sentimentos, seu raciocínio e até mesmo suas experiências, arrastando-o para baixo depois de arrancá-lo sua base de fé na palavra de Deus. Ele o levará para o desânimo e o desespero. O diabo faz o máximo para criar muitos sentimentos, experiências destrutivos. No entanto, não se preocupe com suas experiências, mas fique firme na palavra de Deus. Se você se firmar com força na palavra, essa palavra, pelo poder do Espírito Santo,
produzirá em você a experiência real, a realidade do amor de Deus e o poder de Deus, capaz de operar milagres em sua vida. Número 5. Capacete da salvação. A Bíblia fala em tomarmos o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete do soldado é aquela parte do equipamento que lhe protege a cabeça. Com o capacete da salvação, devemos proteger nossos pensamentos da impiedade e das influências mentais negativas que surgem revestidas de maldições vindas da parte de Satanás. Nós fomos libertos dessa maldição, não apenas espiritualmente, mas todo o nosso ser. Portanto, não permitamos que o diabo toque em nossa mente, a qual tem sido liberta e renovada pelo Evangelho de Cristo. A Bíblia nos fornece com clareza ensinamentos sobre os desejos de Deus com respeito ao nosso viver diário. Em 3 João 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus deseja que você seja próspero em sua vida espiritual e que tenha saúde. À medida em que você prospera em sua vida espiritual em Cristo, Deus quer que você também desfrute de prosperidade em seu emprego ou negócio e nos demais aspectos da sua vida. Nunca mais aceite o antigo padrão de pensamento, o modo de raciocinar baseado em maldições e derrotas. Tome o capacete da salvação e renove seu modo de pensar mediante a palavra de Deus que nos traz libertação. E por último, número 6, a espada do Espírito. A Bíblia fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é a arma ofensiva para o ataque, e com ela conquistamos pessoas e o mundo todo. A única rama é a eterna palavra de Deus. As ciladas do diabo sempre são expostas pela palavra de Deus. Você não consegue discutir com o diabo, porque ele é mais esperto e ardiloso com você. Todavia, quando você empunha a palavra de Deus, a espada do Espírito, e ataca Satanás com a palavra, todos os caminhos perversos do diabo ficam expostos. As armadilhas do diabo não conseguem prevalecer diante da palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo sempre usava a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, ao atacar Satanás. Em cada confronto ele mencionava a Bíblia. Está escrito. Quando o Senhor pronunciou estas palavras, o diabo fugiu. Satanás não consegue enfrentar a espada do Espírito, a palavra de Deus. A batalha contra as forças do mal não nos compete travá-la, porque Cristo já a venceu para nós há 2000 anos na cruz do Calvário. Colossenses 2,15 diz-nos: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então o que aconteceu foi que Satanás havia tomado posse de nós e nos havia acorrentado por causa de nosso pecado. Mas Cristo veio e nos redimiu mediante o derramamento de seu sangue na cruz. Cristo nos libertou do cativeiro de Satanás. Pelo seu sangue somos purificados de todos os nossos pecados e iniquidades, quando pela fé chegamos à cruz, visto que Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. O diabo perdeu seu poder de escravizar-nos. A arma mais poderosa do diabo é a morte, mas Cristo despedaçou essa arma mediante sua morte e ressurreição. Legalmente, o diabo não tem o poder nem a autoridade para conduzir-nos ao cativeiro. Ele sempre será para nós um inimigo vencido, mas sempre tentando usar contra nós suas artimanhas. Devemos afugentar o diabo mediante o uso de toda a armadura de Deus.
Ou no caso das guerrilhas, o inimigo já vencido tenta, mediante seus ardis, pegar as pessoas desprevenidas. Essa é a razão porque o cristão deve usar toda a armadura de Deus e estar sempre pronto para enfrentar o diabo. A Bíblia não nos ordena que lutamos contra o diabo, mas que resistamos firmes contra ele. Não devemos tentar lutar, porque a guerra já foi ganha por Jesus Cristo. O diabo já está condenado, e quando ele tenta nos enganar, quase desafiando a lutar contra ele outra vez, essa é uma das artimanhas de Satanás. A Bíblia nos recomenda que resistamos firme, porém não nos manda avançar, visto que mediante Jesus Cristo já obtivemos a vitória. Devemos permanecer firmes na vitória obtida por Cristo. Em nome de Jesus, Satanás será denunciado e destruído. Nada tem poder para resistir contra o diabo, nem a teologia literal em nosso conhecimento, nem a filosofia, nem nossa sabedoria. Nada pode ir contra ele, só nossa fé no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos aconselha a orar sem cessar. Os primitivos cristãos oravam e jejuavam, mas os modernos cristãos tendem à preguiça. Todavia, para assegurarmos a vitória sobre Satanás, devemos exercer nossa capacidade de orar e jejuar. O jejum nos fortalece espiritualmente e derrota Satanás. Portanto, não devemos perder nunca o bom costume de jejuar. Portanto, devemos encorajar uns aos outros como cristãos a jejuar para obtermos maiores vitórias e livramentos em nossas vidas. Devemos edificar nossa vida na Palavra de Deus, visto que sem a Palavra de Deus não temos alicerce para a nossa fé. A Palavra de Deus sempre produz fé. Diz a Bíblia que fé vem do ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Portanto, não devemos jamais negligenciar a leitura da Bíblia. Tentemos concentrar nossos melhores esforços no sentido de memorizar as promessas de Deus, de modo que possamos citá-las em qualquer época. Para concluir, desejo encorajar você a vigiar sempre, de modo a jamais negligenciar o uso daquelas 6 peças e armas da armadura de Deus. Você não deve mostrar ao diabo nenhuma fraqueza em sua vida. Procure resgatar as pessoas que ainda estão nas garras do pecado, enterradas em sepulturas espirituais, sob o poder do diabo, dispondo de toda a armadura de Deus. Não há nenhuma razão porque devemos viver uma vida de derrotas, uma vida de fracassos. Jamais traz glória ao Senhor Jesus Cristo, mas nosso Pai nos providenciou essa armadura há 2000 anos atrás, através da cruz do Calvário, de modo que se quisermos viver uma vida vitoriosa, temos que usar cada item da armadura de Deus, do topo da cabeça à planta dos pés. Assim você obterá a vitória em sua vida e poderá levar pessoas que hoje estão à servidão satânica a vencerem em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Essa é a armadura que devemos vestir. Então, se esse vídeo plantou uma semente dentro de você, tome apenas um segundo do seu tempo, clique em inscreva-se, ative o sininho em todas para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja avisado e notificado pelo YouTube. E não perca um único vídeo. Deixe seu joinha e compartilhe com todas as pessoas que você ama e conhece, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.